Meu nome é Paulo Henrique Amorim Paulo, sou do terceiro semestre de administração e a minha empresa escolhida foi a São Martinho. Bom, falando primeiro sobre as empresas avaliadas, a AgroGalaxy, empresa criada em 2016 pelo fundo Aqua Capital, vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos, tendo de 2016 a 2022 adquirido 8 novas companhias, se tornando uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas. Outra empresa analisada foi a Kepler Weber. Fundada em 1925, a empresa atua no ramo de armazenagem de grãos, vendendo silos industriais, máquinas de limpeza e secadores de grãos. A Kepler Weber vem tendo um crescimento significativo de 2019 até os dias atuais. E a terceira e escolhida foi a São Martinho. Empresa fundada em 1914, a empresa tem como matéria-prima a cana-de-açúcar, a qual é utilizada na produção de etanol, energia e açúcar pela empresa. A escolha pela São Martinho se deveu principalmente por três características: a consolidação no mercado da empresa, a solidez financeira e a sustentabilidade, características essas que serão demonstradas nos próximos slides. A São Martinho é um dos maiores grupos sucroenergéticos do Brasil, e muito disso se deve à grande estrutura da empresa, disponibilizada por 4 usinas, as quais 3 delas se localizam no estado de São Paulo, perto do Porto de Santos, o que facilita a exportação dos produtos da empresa. Além disso, a empresa conta com 12,5 mil colaboradores, 100% de colheita mecanizada, o que significa que a empresa investe em tecnologia, um ponto importante. Além disso, dispõe de 350 mil hectares de área agrícola de colheita, ou seja, a empresa possui terras e capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Ou seja, fatores estes que consolidam cada vez mais a empresa no mercado. Outra característica importante da São Martinho é a solidez financeira. Ao analisarmos o endividamento da empresa, notamos que, apesar de não possuir bons resultados nos setores de dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA e dívida líquida sobre EBIT, a empresa dispõe de uma liquidez corrente de R$ 2,11, ou seja, no curto prazo, para cada R$ 1 que a empresa precisar pagar de dívida, a mesma dispõe de R$ 2,11 em caixa. Além disso, falando sobre a eficiência da empresa, notamos que a empresa possui bons índices de margem bruta, cerca de 34,6%, margem EBITDA de 63,29%, margem EBIT de 35,22% e margem líquida de 17,30%. Índices esses que mostram que a empresa consegue sim gerar bons resultados. Além disso, falando um pouco sobre a rentabilidade da empresa, ao analisarmos o ROI, por exemplo, retorno sobre patrimônio líquido, significa o potencial que a empresa tem de gerar lucros a partir dos próprios recursos. Notamos que a São Martinho possui bons números de rentabilidade, 18,82% no ROI, 12,87% no ROIC e 5,78% no ROA. Bom, esses índices podem ser comprovados ao analisarmos, por exemplo, o sumário executivo dos 3 últimos trimestres da empresa. Outra característica extremamente importante da empresa é a de sustentabilidade. O etanol, hoje o principal bem comercializado pela São Martinho, é considerado um dos combustíveis mais sustentáveis do mundo. Segundo estudos, o etanol é importante para a descarbonização dos grandes centros urbanos, já que emite menos 90% de gás carbônico do que a gasolina e ajuda as grandes cidades a diminuírem a poluição. Além disso, estudos recentes apontam que os carros elétricos, até então tidos como a forma de meio de transporte mais sustentável, não são tão sustentáveis assim. Isso se deve principalmente à bateria de lítio, que é acoplada nesses carros elétricos, que é um metal extremamente nocivo para o meio ambiente. Portanto, os estudos concluem que o carbono do etanol é mais limpo do que o carro a bateria, considerando todo o ciclo de vida do sistema. Sendo assim, a forma de combustível mais sustentável hoje em dia é o etanol. Ou seja, isso é algo extremamente positivo para a empresa. Com o surgimento desses novos estudos, provavelmente
fará com que o etanol cresça cada vez mais e seja cada vez mais consumido pela população, pelo mundo como um todo. Algo extremamente positivo para São Martinho. Falando um pouco sobre as ações da empresa, podemos notar que as mesmas tiveram um crescimento significativo nos últimos 5 anos, principalmente em meados de fevereiro de 2020, em que a ação valia cerca de R$ 13,50, até meados de abril, julho de 2022, em que a ação chegou a valer R$ 50. Analisando esse cenário também de 5 anos atrás, podemos concluir que a ação caiu bastante, né, de julho de 2022 até os dias atuais. Analisando aqui pelo cenário de 6 meses atrás, isso fica até mais claro. Se nós analisarmos, por exemplo, em agosto de 2022, a ação valia, por exemplo, 34, quase R$ 35, e nos dias atuais a cotação da ação chega a ser de R$ 27, R$ 28. Bom, a queda das ações da empresa teve como principal causa a política de redução do ICMS, política essa instaurada no final do ano passado pelo governo anterior, que foi prorrogada até o dia 28 de fevereiro de 2023 pelo atual governo. A redução do ICMS fez com que o preço do etanol e da gasolina se equiparassem, tirando assim a vantagem comercial do etanol e, consequentemente, diminuindo o consumo do mesmo. No entanto, tudo indica que, com o fim dessa política, que já tem data, as ações da São Martinho subam bastante. Portanto, eu optei pela São Martinho por ser uma empresa que já está há muito tempo no mercado, uma empresa que não se limita à venda de apenas um produto, sejam os principais dela açúcar e o etanol, uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos e promete ser extremamente beneficiada pela questão sustentável, isso é bastante importante, uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento e que, apesar do risco, está em um ótimo momento para investir, principalmente pelo preço. Portanto, para mim, a São Martinho é a escolha ideal. Muito obrigado.